Bem, gente, estamos aqui então agora para a nossa última videoaula desse curso. Falaremos sobre o potencial central. Lembrando que nas aulas anteriores fizemos um exercício onde estudamos a energia, o raio da órbita do elétron num átomo de hidrogênio. Lá utilizamos o modelo atômico de Bohr e devemos relembrar que o modelo de Bohr está dentro de um contexto daquilo que nós chamamos da velha mecânica quântica, quando o Bohr ainda não tinha a plena convicção de que era realmente o elétron. Então ele tratou o elétron ainda como sendo uma partícula. Posteriormente, vimos que com de Broglie ficava clara a questão da dualidade onda-partícula e que o elétron então deveria ser estudado como sendo uma onda. E isso levou às equações de Schrödinger, a equação de onda do elétron, e a partir daí, então, todo o cálculo do elétron como sendo uma onda. E aí fica, então, a dúvida, né? Então, como é que seria o estudo, né, da estrutura atômica que o Bohr propôs, tendo em vista que o elétron deveria ser entendido como sendo, né, uma onda, e no caso, naquelas órbitas permitidas, o elétron ficaria como sendo uma onda estacionária. É esse cálculo que faremos agora nesse exercício como uma finalização do nosso curso. Foge completamente ao objetivo do curso em si, porque os cálculos matemáticos envolvidos são extremamente complicados, mas vale a pena só para deixar aqui registrado como é que seria o cálculo, né, de um átomo, do comportamento do elétron no interior de um átomo, sendo o elétron visto como sendo uma onda. Vamos então à videoaula de hoje. Vamos lá então. Potenciais com simetria central. Então, temos ali a energia potencial proveniente, do núcleo, interagindo então com os elétrons. Os potenciais elétricos nas regiões em torno dos núcleos atômicos são esféricos simétricos. Isso é, tem uma simetria potencial. O campo elétrico ele irradia a partir da região central, que é um núcleo que podemos considerar como sendo um ponto. A equação de Schrödinger, nesse caso, deve ser escrita em coordenadas esféricas. Portanto, as variáveis serão r, o θ e o ângulo φ. Lembrar que o laplaciano em coordenadas esféricas tem essa cara aqui, apavorante. Os alunos geralmente têm muito medo, quando enxergam, veem o laplaciano escrito dessa maneira. Bom, vamos lá então resolver nossa equação de Schrödinger, novamente lembrando que estamos dentro daquela aproximação adiabática, onde podemos separar a equação de Schrödinger na parte temporal, e a parte espacial. Vamos fazer então a equação de Schrödinger independente do tempo, em coordenadas esféricas, levaria então a solução da autofunção, como função de r, θ e de φ. A parte radial, então, seria escrita dessa maneira, e a parte angular teria a parte que varia com θ e o ângulo φ. Bom, vamos ver a solução da parte angular da equação de Schrödinger independente do tempo. Então, essa é a equação, já feita a separação de variáveis. Essa equação pode ser completamente separada, uma parte em θ e uma parte em φ, introduzindo uma segunda separação de variáveis, uma constante que nós chamamos ali de -m ao quadrado. Tem razão de ser para isso, e aí vai ter uma parte no ângulo φ, que pode ser resolvido por completo, e leva então a função gm, que é basicamente um termo de fase, em função exponencial imaginária, um termo de fase apenas. A equação em θ tem essa cara mais complicada, que quando o aluno estuda, isso leva a um cálculo mais avançado, a matemática superior, leva então aos polinômios associados de Legendre. Os polinômios associados de Legendre, então são soluções de equações desse tipo, no caso a equação para o ângulo θ. A solução é uma função, isso aí tem todo um estudo, é um cálculo complicado, páginas e páginas de um livro de matemática superior que o aluno pode eventualmente consultar. Então leva a uma quantização, valores de L inteiro, valores de M também inteiro em função de L. O polinômio associado de Legendre, então, seria a solução para essa equação diferencial. Para m igual a zero, leva aos polinômios de Legendre, uma situação mais simples que o aluno também pode encontrar em muitos casos. As funções harmônicas esféricas são então definidas nesse momento, que é simplesmente o produto dos polinômios associados de Legendre, que são a solução da parte angular em θ, vezes a solução da parte angular em φ, que já foi visto anteriormente, que é só um termo de fase. Então, temos aí a nossa função harmônica esférica, que é o polinômio de Legendre, vezes aquele termo elevado a im φ. E aí,
a autofunção, né, vai ser então o produto da parte radial vezes os harmônicos esféricos. Os operadores momento angular e momento linear são definidos nesse momento. É só lembrar, né, que o operador momento linear seria aquele termo em derivada segunda, né, na parte radial, e o operador momento angular, né, seria derivadas em θ e em φ. Esses seriam então os dois operadores. A componente z do momento angular levaria aquele termo somente em φ. Né? E a energia deve ser escrita então como a energia cinética de translação, mais a energia cinética de rotação, mais a energia potencial. Essa seria a energia total do nosso elétron. Vemos ali, pelos operadores, né, de momento, que existe a quantização do momento angular. Está ali o L, que multiplica L mais 1, aquele L é um número inteiro, já leva então a quantização. Multiplicando, né, pelos termos em θ e φ, do harmônico esférico, né, então nós vemos, né, um pouco de álgebra, que o momento angular é quantizado em sistemas onde a energia potencial é central. Os autovalores, né, ali o L, né, do operador do momento angular, é o número quântico L, que é o número quântico de orbital. L pode ser 0, 1, 2, né? Mas o mais interessante é que também temos a quantização, né, do momento da componente Z do momento angular, né, que é o que a gente chama de são os autovalores que levam aos números quânticos, né, magnético. Né? Então veja que com isto, né, temos a quantização da parte da energia cinética de rotação, né, como tal qual, né, nós vimos ali no modelo atômico de Bohr, ou seja, novamente temos a quantização do momento angular. A equação radial de Schrödinger, né, então essa que nós temos aí, depende, né, então para fazer o estudo e o cálculo, depende daquele termo U de R, que é a energia potencial que está ali colocado. Né? Então fazemos aí um rearranjo, definimos uma função, U, que é produto de R vezes a parte radial, a equação fica um pouco mais simples, e aí a gente pode estudar, por exemplo, no caso do átomo de hidrogênio, podemos considerar, né, que a energia potencial é somente a energia potencial colombiano. Essa seria a equação de Schrödinger, a equação de Schrödinger independente do tempo, na parte radial, né, a autofunção, né, seria o de R, e os autovalores de energia são o Z1 e E2, que levam ao número quântico principal de energia, tal qual o Bohr tinha previsto lá, né, na sua teoria. Né? A função radial, nesse caso, leva ao que nós chamamos de polinômio de Laguerre. Né? Foge completamente ao escopo desse curso, mas fica aí registrado para que o aluno, eventualmente, se quiser prosseguir nesse estudo, teria que, né, encarar uma matemática superior bastante mais complicada. Bem, gente, por hoje é só, por nosso curso também é só isso. Obrigado e até um novo curso.